Então vamos falar sobre os recentes calotes no mercado de renda fixa chinês, o que isso significa para a China e para o mundo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala sobre economia, mercados e investimentos, e se você gostar do conteúdo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhe esse vídeo. Bom, o assunto China já foi tratado aqui no canal, eu fiz um vídeo em agosto de 2019, ano passado, vou colocar o link aqui em cima, onde eu já falei sobre essa questão do excesso de alavancagem, o crédito bancário na China, e aqui é realmente, assim, é assustador. E eu quero agora atualizar alguns desses gráficos, até porque a gente tem notícias recentes, deixa eu até colocar elas aqui já na tela, notícias recentes do mercado de renda fixa, onde aqui tem uma matéria da Bloomberg, The Ticking Debt Bomb in China's 15 Trillion Bond Market. Então, a bomba relógio no mercado de renda fixa de 15 trilhões de dólares da China. E que algumas empresas, inclusive estatais, começaram a não cumprir com as suas obrigações, não honraram alguns compromissos dos seus títulos de dívida, alguns foram calotes realmente. E nessa matéria da Bloomberg é bem interessante porque tem uma linha do tempo aqui com várias empresas, algumas realmente grandes, empresas com apoio estatal e que mesmo essas acabaram dando o default, o calote. Enfim, então realmente isso é uma luz amarela, começa a soar o alarme, no que a gente pode realmente dizer que é uma das maiores bolhas de crédito da história do planeta. E é isso que eu quero atualizar agora, já vou mostrar alguns gráficos, mas antes disso eu quero colocar aqui na tela, deixa eu ver aqui, bom, já vou botar, que é uma fala do Jim Chanos. Quem já parou para analisar a China, entender o que está acontecendo com o país e a questão da bolha imobiliária, bolha de crédito, crédito bancário, certamente já esbarrou com a análise do Jim Chanos, que é da Kynikos Associates, e ele é um short seller, ele faz aposta contra as empresas, e ele é um dos grandes críticos do modelo econômico chinês e que ele diz que isso é insustentável. E o outro analista que eu acompanho bastante, investidor também, é o Kyle Bass, da Heyman Capital. E nessa fala do Jim Chanos, junto com o Kyle Bass, no evento da Funny Fair, que foi em outubro de 2006, é bem interessante. Deixa eu colocar aqui a fala dele e aí depois volta para mim. Well, I mean, we got interested in China. We're stock pickers, and we're not so-called macro investors. Our interest in China came about in the fall of '09 when we were trying to figure out why it was that some of the commodity producers were reporting record profits into the teeth of the global financial crisis. And we knew inherently it was due to China. And we're talking about iron ore companies, steel companies, aluminum, cement, copper. And my real estate analyst was putting some figures on the board and said currently China has under development 5.6 billion square meters of high-rises, roughly half residential and half office and mixed use. And I said, he was a young man, I said, well, Alex, you're getting your nomenclature wrong because we think in square feet and they're square meters. It can't be 5.6 billion square meters, that's 60 billion square feet. And he looked at me as only sort of a terrified young analyst could. He said, I triple-checked it. It's 5.6 billion square meters. And it sort of hit me that if half of that was office space, roughly 30 billion square feet, that was a 5-foot by 5-foot office cubicle for every man, woman, and child in China. And that's been built over twice now since 2010. And it really rammed home to me the scope of the urban build-out that was occurring in a very short period of time in China and just how much debt was being taken on to do it and what a basically one-off for the world economy this is turning out to be. And we still believe that. Então aqui a gente vê essa fala do Jim Chanos realmente falando a bolha imobiliária, especialmente nos últimos 12, 15 anos, e eu vivenciei parte disso em 2006 e 2007, quando eu trabalhava na Europa, e eu viajei à China algumas vezes, a empresa que eu trabalhava, que era a ThyssenKrupp Elevadores, exposta à construção civil, fornecia equipamentos para a construção civil, e eu, indo na China, eu presenciei essas cidades fantasmas, essa construção de cidades no meio do nada, em lugar nenhum, e era realmente um nível de construção
discussão naquela época já pujante e que realmente assustava. E isso só se intensificou nos anos seguintes. E o que eu quero mostrar agora é um pouco dos gráficos de crédito bancário, até que um parênteses, quem tiver interesse em se aprofundar mais nesses temas, super recomendo o nosso serviço de assinatura, são lives semanais. Aqui tem o primeiro link na descrição do vídeo, para quem quiser saber mais, porque a nossa terceira live foi terceira ou quarta, foi justamente sobre a China, onde a gente entrou com muito mais detalhamento em algumas das questões que eu vou trazer aqui agora. Mas deixa eu já, então, trazer aqui deixa eu botar aqui, os gráficos que impressionam aqui. O primeiro, o crédito total ao setor não financeiro. Aqui o total do crédito ao setor não financeiro, Estados Unidos, que é a linha azul, e China, sobre PIB, ok? E o que impressiona aqui é a rapidez que acontece no caso da China. Vejam que de 2009, mais ou menos, é em linha reta, sendo que a China cresce mais rápido que os Estados Unidos, mas ela alcançou em termos de crédito sobre PIB. Então, a China cresceu, mas o crédito cresceu muito mais. Isso é que impressiona, está aqui no mesmo nível dos Estados Unidos, lá em quase 300%. Agora, apenas o crédito total ao setor financeiro, não financeiro, aliás, privado. Esse impressiona também, a mesma foto, a partir de 2010, 11, vem para cima ali, chega a 240 quase, agora 230, depois da pandemia, o crédito privado na China. Então, realmente, esses são os gráficos. Agora, um gráfico da Crescat Capital, que eu quero atualizar, deixa eu botar aqui, até em tela cheia. Esse é o gráfico de ativos bancários, crescimentos ativos bancários desde 2008. Eu já tinha mostrado esse gráfico no vídeo anterior, de ano passado, mas está aqui então China em vermelho, Estados Unidos, Japão e Europa. E agora um gráfico atualizado que é os ativos bancários da China sobre o PIB. Veja o crescimento que teve agora, chegando lá em 332% praticamente do PIB. E esse gráfico atualizado agora, até quem atualizou foi o Tavi Costa, meu amigo Tavi Costa, da Crescat Capital. Obrigado por enviar esse gráfico. Eu estou gravando isso hoje mesmo, dia 21 de dezembro, às 6h24 da tarde. E esse é o gráfico atualizado agora. E na mesma linha, comparando com os Estados Unidos, apenas 125% ativos bancários sobre PIB. Claro que quando a gente compara países, tem diferenças. Alguns países, por exemplo, da Europa, são muito mais dependentes de crédito bancário. Os Estados Unidos um pouco difere, porque depende mais do mercado de capitais, renda fixa. Mas, enfim, é impressionante a rapidez deste crescimento no caso da China. E aí, para acabar, o último gráfico aqui, mostrando apenas países, deixa eu até botar em tela cheia, crédito ao setor privado não financeiro sobre PIB. Primeiro aqui o caso do Japão, e essa bolha imobiliária que estourou lá no início da década de 90. Depois o caso da Tailândia e Coreia, aqui na crise financeira 97, 98, na crise da Rússia e crise asiática. E também o pico desses créditos ao setor privado não financeiro sobre o PIB. Bolha imobiliária da Espanha, também o pico ali em 2007, da mesma forma como a bolha imobiliária americana, pico ali em 2007. E depois o que ainda não estourou, que é o Canadá, a China e a Austrália. E, de novo, o que impressiona da China aqui é esta rapidez. Vejam o crescimento impressionante desse crédito ao setor privado não financeiro sobre o PIB. E aí, aproveitando essa comparação entre China e outros países, vejam novamente uma fala agora do Jim Chanos, numa entrevista com o Jim Grant, onde ele compara o caso japonês, da bolha japonesa, com o caso agora chinês. Então, vamos lá. So, comparing Japan to China, I would say Japan was a piker compared to where China is today. China's taken that model and put it on steroids. And has done it not only in terms of magnitude, but in style. A guy I really respect once called it the People's Republic of Madoff, that guy being you. And boy, is that a descriptive phrase, because as much as the macro stuff has intrigued me and you, what's so interesting about China is the lower down you get, the more micro you get, the worse it looks. And that the companies don't seem to be profitable. The accounting is a joke. There's no recourse in the system to redress should people steal from you, and so on and so forth.
Então vejam aí a crítica duríssima do Jim Chanos, denominando a China de People's Republic of Madoff. Para quem não se lembra, até estava errado na legenda automática ali do YouTube, Madoff é de Bernie Madoff, que foi o maior piramideiro da história corporativa americana, e a pirâmide dele só veio colapsar durante a crise financeira de 2008, e deve ter durado cerca de 2 a 3 décadas, nem se sabe ao certo quanto tempo durou. Mas por que o Chanos fala isso? Porque assim, os dados oficiais da China, todo mundo questiona, a gente tem dúvida de tudo que sai de lá, né? Um regime comunista, a estatística não é para informar, é para fazer propaganda, como era na época da União Soviética. Então é preciso desconfiar, mas mesmo utilizando esses dados oficiais, é absolutamente assustador o nível de alavancagem, o excesso que houve de dívida e o acúmulo no crédito bancário. É realmente impressionante. E se a gente considerar o shadow bank, a chamada banca das sombras, talvez a foto seja ainda mais perigosa em termos de bolha de crédito que está acontecendo na China. E até mais um dado para chamar a atenção aqui, eu quero colocar, são os maiores bancos do mundo em número de ativos, a dados de abril de 2020, veja que os 4 primeiros são bancos chineses, sendo que o primeiro aqui, o Industrial and Commercial Bank of China, 4,3 trilhões de dólares em ativos, o JP Morgan, que é o primeiro americano, tem 2,7. Então isso dá uma noção do tamanho do sistema bancário na China. Agora, qual é a reflexão final aqui para a gente encerrar esse vídeo? Primeiro, tem a questão do timing. Bom, se a gente está numa bolha de crédito, numa bolha imobiliária, assim, quando que isso vai estourar? É difícil saber, né? A gente não consegue prever isso e é das tarefas mais complexas. Sempre que a gente fala de China, a gente analisa os dados, entende a questão macro, os fundamentos macroeconômicos da China. Eu me lembro da União Soviética e do Mises, Ludwig von Mises, que lá em 1921 já tinha previsto que um regime completamente socialista era impossível, a impossibilidade do cálculo econômico socialista, e um país socialista colapsaria, seria o caos completo, seria impossível alocar eficientemente os recursos. Uma economia onde os meios de produção estão completamente estatizados. Seria impossível. Mas é claro que a União Soviética não era completamente estatizada, havia algo de livre mercado, porque senão teria colapsado muito antes, mas durou 70 anos, só veio colapsar em 1990. Então, o mesmo pode ser dito da China, que é um modelo que tem muito de dirigismo econômico, com bancos estatais, com um partido comunista orientando e decidindo onde devem ser alocados os recursos, onde devem ser feitos os investimentos. Então, há muito dirigismo também. Então, a questão do timing é muito difícil. Agora, o que isso significa em termos de crescimento da China e para o mundo também, de crescimento econômico? É aí que é uma questão importante, porque se boa parte do crescimento da economia chinesa vem de investimento, que é a formação bruta de capital fixo, e uma boa parte desse investimento é construção civil, e essa construção civil está sendo financiada por crédito bancário, por alavancagem, se essa bolha de crédito estoura, o que isso pode ter de reflexo na construção civil e no investimento e no crescimento chinês? Certamente isso vai impactar muito. E se a China deixar de ser a locomotiva do mundo, o mundo também vai crescer menos. Então tem impactos, claro, e é por isso que é importante demais monitorar o que está acontecendo na China, todo esse crédito bancário, esses calotes, inclusive de empresas estatais, é uma luz amarela que se acende e é preciso acompanhar de perto. E aí, por fim, é claro que isso também pode ter reflexos na moeda chinesa, mas mais pós-evento. Qual evento? Um estouro da bolha, onde o governo chinês ou o Banco Central da China se veria obrigado a injetar liquidez para socorrer bancos, para evitar bancarrotas. Isso inundaria o mercado com liquidez, impressão de dinheiro, e a tendência seria de desvalorização do yuan. Sim, que o yuan nesse fim de 2020 acabou se apreciando mais porque o dólar se enfraqueceu, com uma expectativa de que Biden seria pior para o dólar, mas a longo prazo a China também tem sérios problemas e o potencial de desvalorização pode ser bem grande. O X da questão é o timing de tudo isso. Aí vamos seguir acompanhando para ver se alguma hora a gente consegue ter uma sensibilidade melhor de quando isso pode acontecer. Qualquer dúvidas, críticas, perguntas, sugestões, coloquem aqui abaixo nos comentários e até o próximo vídeo.